Bom, esse vídeo tem como tema trabalho na fronteira do sistema. A gente já viu em aula que o trabalho é a integral de PdV, de 1 até 2. E a integral de PdV, no diagrama PV, corresponde à área abaixo da curva da transformação estudada. Então aqui, olha só, a gente tem essa transformação genérica de 1 até 2. E a área embaixo dessa curva é exatamente o resultado dessa integral. Isso é um resultado já conhecido do cálculo. Da física, a gente já viu que o trabalho é a integral de uma força em um deslocamento. E aqui, em termodinâmica, como a gente está trabalhando com fluidos, a gente vai trabalhar com forças relacionadas a uma pressão. Então, fica muito mais fácil para a gente fazer uma integral utilizando uma pressão e um volume, porque de fato o volume a gente vai conhecer dos fluidos, do que um deslocamento. Então, a gente consegue facilmente transformar essa força e esse dx de comprimento em uma área vezes um dx, que se torna um elemento infinitesimal aqui de volume. Essa aqui é justamente a origem dessa integral de PdV para nós. E agora, só para facilitar um pouco a visualização do que está acontecendo, aqui nesse primeiro caso, olha só, a gente tem um bloco, esse bloco deslizou aí de um deslocamento dx e com uma força constante aí igual a F. Então, qual que é o trabalho nesse caso? O trabalho nesse caso pode ser calculado por essa primeira equação, né? Então, a força vai ser constante, esse dx vai virar um delta de comprimento, que é exatamente igual ao deslocamento dele. De forma análoga, para nós aqui na termodinâmica, a gente consegue analisar utilizando a equação integral de PdV, observando da seguinte forma: a gente tem uma determinada área de contato, que nesse caso aqui especificamente não é essa área de cima, é a área de baixo, mas elas são iguais em módulo. E aí, quando esse pistão aqui se mover, ele vai provocar um deslocamento dV, né? Um deslocamento aqui volumétrico no fluido. Então, a gente transforma algo que é unidimensional, desse caso, para algo tridimensional, volumétrico, para trabalhar com fluidos. O trabalho em uma fronteira móvel do sistema está associado à pressão externa aplicada na fronteira. Vamos dar uma olhada no que isso significa. Eu vou bater bastante nessa tecla, porque a gente vê muito sobre trabalho em sala de aula, mas muitos erros nas questões que envolvem cálculo de trabalho estão justamente associados a essa análise da pressão externa aplicada na fronteira. Então, olha só, aqui eu trouxe um pequeno exemplo, e aí nesse exemplo a gente tem um fluido aqui num cilindro, esse aqui é um cilindro, um sistema cilindro-pistão, e em cima desse pistão vários pezinhos. Nesse processo aqui a pressão não é constante, né? Porque como você pode perceber aqui, esse somatório de forças na direção Z, aqui atuando sobre o gás, vai diminuindo ao longo do tempo, porque esses pezinhos vão sendo retirados aqui de cima. Se você retira os pezinhos um a um, e eles são muito pequenininhos, isso aqui se torna um processo quase estático, que nada mais é do que um processo contínuo, teoricamente. Um processo muito longo e que você consegue identificar ele muito bem por uma função. Processo quase estático. Então, analisando o balanço de forças nessa situação, apenas as forças na direção vertical, a gente tem aqui inicialmente uma força que o gás aplica sobre o pistão e os pezinhos, e vai ser igual em módulo a força que o pistão e os pezinhos aplicam no gás. Ou seja, esse somatório ser igual a zero implica justamente que essa força para baixo é igual a essa força aqui para cima, logo esse sistema aqui está em equilíbrio. Nessa situação de equilíbrio inicial, a força que o gás faz no pistão é a pressão interna vezes a área do pistão. E a força que o pistão
E o conjunto de pesos faz no gás é o peso do pistão mais o peso dos pezinhos vezes o número de pezinhos, representado aqui pela letra N, mais a pressão atmosférica aqui, pressão ambiente P0, que está aqui fora. Ou seja, a pressão interna, então, seguindo esse balanço de forças, deve ser igual a somatório de todas essas forças dividido pela área do pistão. Veja que a pressão que a fronteira está exercendo no sistema, desde que esse sistema esteja em equilíbrio, vai ser igual à pressão interna do gás. Então, se esse processo é quase estático, esses pezinhos vão sendo retirados um a um, e cada pezinho tem uma massa infinitesimal, né, insignificante relativamente aqui à massa do conjunto como um todo. Então, a gente tem um processo que é longo e um processo que é bem definido. Então, ele descreve uma função contínua. Isso é um processo quase estático. Então, se esse é um processo quase estático, ele vai ser seguido por vários microestados de equilíbrio. Então, por exemplo, quando você retira um pezinho aqui, o seu próximo estado vai entrar em equilíbrio novamente, rapidamente, porque o pezinho é bem pequeno, e aí você tem um próximo ponto, e assim sucessivamente. Aqui, representando uma situação intermediária, onde nem todos os pezinhos foram retirados ainda, e o gás já expandiu um pouco, e aqui a situação final, onde todos os pezinhos são retirados. Você pode ver que há uma expansão do gás, porque a pressão que está sendo exercida aqui pela fronteira do sistema diminuiu, e a gente consegue calcular o quanto ela diminuiu, né? É justamente esse termo aqui dividido pela área do pistão. Então, a gente sabe a pressão inicial e também sabe a pressão final e a variação. Então, olha só que interessante. Nessa situação aqui de equilíbrio, a pressão interna do gás vai ser igual à pressão que o pistão está exercendo no gás, mais a pressão atmosférica aqui de fora. Esse exemplo ilustra muito bem essa situação da fronteira e do equilíbrio de pressão externa com a pressão interna. Sempre que o sistema tem uma fronteira móvel, que está aberta para o ambiente, esse tipo de coisa vai acontecer. Claro, existem exemplos simples e exemplos mais complicados disso. Cabe ao aluno realizar esse balanço de forças aqui para analisar como que está se comportando a pressão interna do gás, desde que esse processo seja um processo quase estático. Então, agora dando sequência, vamos retomar a questão do fluido hipotético. E só para relembrar o que a gente já fez, já calculamos anteriormente, aqui a letra A, né, o título. Esse resultado aqui foi um resultado que encontramos no vídeo a respeito de título e saturação. Então, só relembrando, o que a gente vai fazer agora? Calcular o trabalho realizado. Então, vamos fazer um balanço de forças aqui, olha só. Esse esqueminha é para facilitar a visualização do que está acontecendo. Em termos das pressões, aqui a gente tem a pressão do pistão sendo exercida sobre o nosso gás. Aqui a gente tem o nosso volume de controle. E aqui a gente pode perceber o seguinte: na situação de equilíbrio, a gente tem um balanço de forças em que o somatório das forças nessa direção vertical vai ser igual a zero. Então, olha só, as pressões que estão sendo exercidas aqui vão ser a pressão atmosférica, a pressão do pistão para baixo e a pressão interna para cima. E essas pressões, essas forças, né, que é a pressão multiplicada pela área, elas vão ser iguais em módulo, já que a soma delas é igual a zero. Então, a gente iguala elas aqui, como consequência direta desse balanço de forças. Aqui dá para cortar a área do pistão, e o que a gente tem é o resultado da pressão interna ser igual à pressão atmosférica mais a pressão do pistão. E a gente já calculou, né, anteriormente essa pressão externa aqui, e a pressão interna vai ser igual a ela. Esse processo aqui, ele vai ser isobárico. Por que ele vai ser isobárico? Vamos ver.
A pressão externa que está sendo aplicada sobre o nosso sistema vai ser sempre constante, porque a pressão atmosférica não vai mudar e a pressão do pistão também não vai mudar, porque a densidade do pistão não vai variar, a massa dele não vai variar e etc. Então a pressão que está sendo aplicada aqui vai ser sempre constante. A gente consegue calcular o trabalho. O trabalho de um processo isobárico é bem simples, né, de resolver essa integral. A pressão é uma constante, ela vai sair daqui de dentro, e aqui a gente vai ter a integral de 1 a 2 de dV multiplicando por P, constante. Vai sobrar para a gente P vezes 1 ΔV. Simples assim, trabalho de um processo isobárico. Então vamos pegar lá na tabela do fluido hipotético os nossos valores de volume específico. Então, para calcular o trabalho, é necessário que a gente calcule primeiro o volume em 1, né, o volume inicial, e o volume em 2 vai ser aqui o próprio volume específico do vapor saturado multiplicado pela massa. Então a gente pode calcular o volume em 1 utilizando uma relação já conhecida, onde V1 vai ser o volume específico do líquido, mais o título vezes a diferença entre o volume específico do vapor vezes o do líquido. E aplicando os valores que a gente já conhece também, né? Já calculamos aí o título, a gente chega nesse valor de 0,003992 metros cúbicos por quilograma. Então, calculando o trabalho, que é P, a pressão constante vezes a diferença de volume. Então aqui a gente só coloca a massa em evidência para trabalhar com os volumes específicos e a gente consegue facilmente chegar no valor de 1056 MJ. Esse valor é bem grande, porque a área desse pistão aqui é muito grande, né? A gente tem aqui em cima a área do pistão, igual a 28 metros quadrados. Então esse volume aqui vai ser muito grande, né? Nesse caso foi uma variação bem grande de volume específico, porque, como você pode ver aqui, ele foi quase do volume específico do líquido até o do vapor saturado. Então a diferença, né, do volume inicial para o volume final é bem grande. Então aqui só um breve comentário a respeito do cálculo da massa, né? A massa total vai ser igual à massa de vapor mais a massa de líquido. E a gente sabe aqui, né, que 50% do volume está em vapor saturado, 50% em líquido saturado. E a gente consegue isolar a massa aqui, né, na própria definição de volume específico para calcular a massa utilizando uma relação entre o volume e o volume específico, né, tanto do vapor quanto do líquido. A gente consegue chegar aqui que a massa do vapor vai ser o volume do vapor dividido pelo volume específico do vapor, da mesma forma para a massa do líquido, e a massa total então vai ser a soma da massa do vapor com a massa do líquido. Aqui embaixo eu fiz uma pequena anotação, olha só. Essa fórmula para cálculo do trabalho PV ln de V2 sobre V1, volume 2 sobre o volume 1, é válida para gás ideal. Essa fórmula é aquela fórmula do trabalho isotérmico, né? Mas esse PV igual a constante é uma consideração isotérmica do gás ideal. Se a temperatura aqui no modelo de gás ideal é constante, significa que PV é constante. Existem vários problemas aí em que a situação é isotérmica, a pressão interna do sistema varia, porém o trabalho na verdade é isobárico, porque na fronteira do sistema a pressão não muda. Existem várias situações semelhantes em que, por exemplo, a temperatura do fluido vai ser constante ali, mas essa situação não é válida, porque ela parte de algo do modelo de gás ideal. Então se atentem sempre a analisar a situação de fronteira do sistema, na fronteira móvel do sistema, porque normalmente é justamente ali que você vai conseguir identificar qual o trabalho que está sendo realizado. Só lembrando aqui, né, dessa situação, o trabalho realizado é uma pressão vezes um deslocamento. O trabalho que o fluido realiza é para levantar um peso, né? O fluido vai levantar um peso. Então, imagina aqui que o fluido, por exemplo, está exercendo um trabalho para levantar este pistão. Independente da pressão interna do fluido aqui,
O trabalho na fronteira móvel do sistema vai estar diretamente ligado à pressão que o pistão e a pressão externa atmosférica estão exercendo no fluido e o deslocamento que o fluido realiza. Tomem esse cuidado e no mais, nos vemos nos próximos vídeos.